Pessoal, vamos aqui dar continuidade à nossa construção dos vídeos que comporão o manual do usuário do Gmax ERP. Bem, agora nesse momento nós vamos mostrar para vocês aqui como é que funciona o nosso cadastro de grupo de produtos. Estou aqui com o nosso Gmax aberto. Vamos aqui entrar na abazinha de produtos. Primeiro estou em cadastro, depois vou para produtos e aqui me abre uma série de opções de telas que estão vinculadas ao nosso cadastro de produtos. Então, basicamente, a maioria dos cadastros que se relacionam com o cadastro de produtos estão dispostos aqui, todos nessa tela. O que eu quero mostrar para vocês agora é uma tela importantíssima do ponto de vista da implantação do ERP Gmax, que é a tela de grupo de produtos. Inicialmente, nós vamos só mostrar aqui para você que essa tela se assemelha às demais telas de cadastro, onde tem aqui todos os botões padrões e a gente tem exatamente também o nosso campo de pesquisa padrão. Se eu der um enter aqui, o sistema traz para mim todos os grupos que eu tenho cadastrados. Então nós vamos aqui inserir um novo grupo. Então para isso eu vou clicar no botão inserir, como é o de praxe, e aqui me vem a primeira informação. Aqui está pedindo para mim aqui um ID. Eu não sei exatamente que tipo de informação está me pedindo aqui, mas se eu quiser saber, está indo aqui descrição do imposto ICMS. Bom, deve ser alguma coisa relacionada com o ICMS. Eu dou um F1 e aí abre para mim o que? Abre para mim as alíquotas que eu tenho relacionadas com do ICMS. Então, para mim saber que alíquota eu vou colocar aqui, eu preciso saber esse grupo que eu estou cadastrando. Qual é a predominância de alíquotas que eu vou ter dentro desse grupo? 17% são produtos isentos, são produtos com 7%, com 12%, com 25%, com 18%, tributado, isento, não tributado, substituído. Bem, é o que vou ter que saber isso na hora que eu estiver cadastrando o grupo. Eu tenho que saber que produtos eu vou colocar aqui e qual é a tributação que vai existir nesse grupo de produtos. Essa codificação do grupo de produtos a gente pode utilizar ela do ponto de vista gerencial, ou seja, para a empresa saber quais são os produtos que ela mais fatura dentro da empresa, quais são os produtos que compõem que são mais relevantes dentro do mix da empresa, mas também vai ser usada para carregar as informações para compor o cadastro de produtos e comporão também as informações tributárias e fiscais para a gente cadastrar os produtos a partir de então. Bem, aqui vem um outro ID que me sugere, e tem um F1 também que sugere que eu tenho que buscar alguma informação que já está dentro do sistema, da qual eu não sei nem qual é. Então eu dou um F1 e olha o que aparece. Vem aqui as unidades de medidas que eu tenho cadastrado dentro do nosso sistema. Eu tenho aqui a unidade quilo, unidade em si, milheiro, metro quadrado, metro cúbico, pacote, caixa, litro, etc. No nosso caso aqui vamos utilizar a unidade. Tenho aqui o ID do grupo tributário, onde eu também tenho um F1 associado. Vamos dar um F1, vamos ver o que é que vem aqui. Vem apenas um grupo de produto. Esse grupo tributário, gente, é uma informação que será importantíssima quando a gente for utilizar dentro do processo de emissão de nota fiscal eletrônica o cálculo automático. Isso também será bastante utilizado na entrada de mercadorias no processo de importação do arquivo XML, pois dependendo do grupo que o produto se encontra, isso irá direcionar os cálculos dos tributos conforme a configuração da operação fiscal que está sendo envolvida com esse produto do qual faz parte de um determinado grupo. Então esse grupo tributário é informação que ainda não está sendo utilizada de forma massiva pelo sistema, mas as empresas que forem utilizar o processo de emissão de nota fiscal eletrônica com cálculo automatizado, essa informação será de grande importância. No entanto, o nosso caso aqui é apenas mostrar o funcionamento das telas, então nós só temos aqui por padrão, o sistema já recebe
uma base de dados, eu tenho apenas um grupo de produtos cadastrados. Aqui eu tenho o campo descrição, onde eu vou colocar aqui a descrição, que nome eu vou dar a esse grupo de produtos. Vamos aqui, por exemplo, colocar como massas alimentícias. Vamos supor que nós estamos aqui implantando o RP em um supermercado, onde eu vou criar aqui o grupo de massas alimentícias. Bem, saio do grupo, vou para o próximo campo, quem vem? NCM. O que é isso? NCM é a nomenclatura comum de mercadorias. Nomenclatura comum do Mercosul. Ou seja, é uma nomenclatura que foi desenvolvida em conjunto pelos países do Mercosul, que tinha como objetivo padronizar as descrições e a classificação de mercadorias para que fosse possível a unificação tributária dos países que compõem o bloco econômico do Mercosul. E aí deu-se o nome Sistema Nomenclatura Comum de Mercadorias do Sistema Harmonizado. Por que harmonizado? Justamente porque esse sistema foi utilizado definições que já existiam nos 4 países do Mercosul, e aí se fez uma harmonização dessas descrições, dessas classificações, e aí chegou-se aí essa tabela que hoje recebe o nome de NCM. Isso está publicado lá no site do Ministério da Indústria e Comércio, lá no MDIC. Se você der uma busca aí no site de busca, você vai conseguir localizar essa tabela de NCM. Ela é composta de vários livros, capítulos e seções, onde cada seção, cada capítulo trata de um grupo de produtos. Então, o NCM é uma informação crucial para a emissão de nota fiscal eletrônica, porque nos casos de empresas tributadas pelo IPI, pelo PIS e COFINS, e em muitos casos pelo ICMS, o NCM é a identificação do produto para o fisco. Ou seja, o fisco, quando quer diferenciar a tributação de um produto para outro, normalmente utiliza os produtos classificados no NCM tal, serão tributados da seguinte forma. Então, o NCM é hoje uma classificação muito importante para você poder identificar dentro do nosso sistema tributário nacional qual é a tributação na qual aquele produto está envolvido. Então, como eu não sei qual é o NCM de massa alimentícia, eu dou um F1 e vamos aqui dar uma busca. Vamos ver o que, que aparece aqui com o nome de massas, né? Especificamente massa. Mando pesquisar e olha o que aparece. Uma série de produtos com a descrição massas no meio. E aí vem massa de toda natureza, mas vamos aqui escolher massas alimentícias com a descrição aqui. Não quer dizer que todos os produtos que estejam nesse grupo tenham exatamente esse NCM. É apenas um indicador onde o que se pretende é minimizar o trabalho do cadastro do produto, onde a maioria dos produtos desse grupo deve receber um NCM semelhante a esse. Esse NCM ele é composto de 8 caracteres, ou seja, 8 dígitos. O código padrão de NCM sempre terá 8 dígitos. E se por acaso vocês encontrarem dentro do nosso cadastro produtos NCMs que não contenham 8 caracteres, o sistema irá avisar assim que você sair daqui. Ele dá um aviso dizendo que o NCM não é correto, mas no entanto esse NCM está cadastrado dentro do próprio sistema. Ele contém aqui 8 dígitos, se não avisou que tem. Se ele tiver diferente com 6 ou 9 dígitos, ele vai dar um aviso. Bem, aí depois nós temos o campo percentual de lucro. O que é isso? É quanto a empresa pretende obter de lucro nos produtos que comporão este grupo. Então, se a empresa quer lucrar, digamos 30%, vou colocar aqui 30%, e na hora que eu for cadastrar um produto que eu disser que ele faz parte do grupo de massas alimentícias, o sistema já vai colocar como sugestão de percentual de lucro 30%. Não significa que eu tenha que manter 30% em todos os itens que compõem esse grupo. É apenas uma parametrização padrão, onde o sistema vai deixar jogar 30%, e caso você queira mudar para mais ou para menos, fica a critério de você fazê-lo no momento que você cadastra cada produto especificamente. É apenas um processo
que nós desenvolvemos para facilitar a tarefa árdua de cadastramento de produtos. Nós temos aqui o percentual de desconto. Essa empresa pode possibilitar que os produtos dela tenham desconto. Então você vai identificar qual é o percentual de desconto que você pode dar, o máximo que você pode dar de desconto. E essa informação será utilizada no gerenciamento do sistema para impedir que de repente determinados descontos sejam concedidos fora do parâmetro aqui definido. Bem, vamos supor que a empresa conceda um desconto de até 5%. Percentual de comissão. Quantos por cento de comissão a empresa vai pagar sobre os produtos que compõem esse grupo? É 1, 2 ou 3? Bem, a gente não sabe. Vamos supor que essa empresa pagará aí 1% de comissão. Então nós vamos colocar 1. Caso eu tenha um produto no qual eu vou pagar uma comissão diferente, seja mais ou seja menos, eu posso ir lá no cadastro desse produto na hora que eu estiver efetuando, eu faço esse ajuste lá. Bem, estoque mínimo. O estoque mínimo, o que é isso? Que informação é essa? O estoque mínimo, gente, é uma informação que nós colocamos no cadastro do sistema e é utilizado pelas empresas para facilitar o gerenciamento do seu ponto de reposição do seu estoque. Então, o estoque mínimo vai dar para a empresa o quanto de estoque eu preciso manter, ou seja, quando quer dizer o seguinte, quando o estoque da empresa estiver com uma quantidade inferior ao mínimo exigido, significa que a empresa tem que providenciar uma nova compra de produtos, para que ela não corra o risco de ter um desabastecimento de suas prateleiras. Então, o estoque mínimo é aquele ponto onde o sistema irá gerar um relatório, incluindo esse produto que tiver com estoque abaixo do mínimo, nesse relatório de sugestão de compras. Então, a empresa vai estudar, saber, dependendo da demanda que ela tem de cada produto, e vai estabelecer o quanto que ela precisa ter de cada produto dentro do seu estoque mínimo. Então, vamos supor que a empresa quer manter aqui 20 unidades desse produto. O estoque máximo é exatamente uma situação oposta, onde eu vou definir o quanto que eu quero de estoque máximo dentro da minha loja, desse produto. Então, é um direcionador para que o seu gerente de compras possa se basear na hora dele efetuar uma compra, onde ele vai comprar exatamente, pegar a diferença entre o estoque máximo e o estoque que eu tenho disponível na loja. Se eu tenho aqui 10 itens no meu estoque e eu digo que meu estoque máximo é 100, o meu gerente de compra só pode comprar 100 menos o que eu tenho, ou seja, 90 unidades. Para quando eu receber as 90, eu possa ter o meu estoque máximo não ultrapassado. Para que isso? Porque eventualmente existem gerentes que talvez por desconhecimento, por uma situação não muito calculada, ele pode comprar além daquilo que a empresa tem capacidade de vender, e aí de repente gera prejuízo para a empresa. Temos aqui o campo validade. Para que serve esse campo? O campo validade significa quantos dias vale esse produto a partir do momento em que ele foi embalado. Para que serve isso? Bem, existem alguns produtos que a própria loja embala e que eles têm um prazo de validade exíguo. Então, essa informação tem que ficar bem clara para o consumidor e a empresa precisa colocar isso impresso nas suas etiquetas para o consumidor poder saber se aquele produto está dentro do prazo de validade. Um exemplo são aqueles queijos que as empresas adquirem, supermercados, adquirem as barras de queijo e elas vendem, fatiam esse queijo e faz pequenas embalagens com algumas centenas de gramas para que facilite a venda no seu estabelecimento. Então, quando o supermercado toma a decisão de reembalar esse queijo, ele precisa informar quantos dias aquele queijo tem de validade na sua prateleira. Então, digamos que se o queijo valer 7 dias, aí você vai colocar como validade 7 dias. Para que serve isso? No momento que você for imprimir a etiqueta para colocar na embalagem do queijo, o sistema vai calcular
que a validade dele vai ser o dia que está sendo impressa a etiqueta mais 7 dias. Então, essa informação será impressa na etiqueta com base nesse campo de validade, ou seja, contando-se de hoje até tantos dias que está aqui é o que o sistema vai gerar na etiqueta. O número de caracteres do código interno também é uma informação que nós consideramos importante no sistema, que ela serve para o seguinte: o sistema gera esse código interno de forma automática caso a empresa não tenha preenchido isso no cadastro de produto. Então, você vai cadastrar um produto, se a empresa tiver um código interno, uma referência, alguma codificação própria, ela pode informar isso no código interno, que é um código de uso exclusivo da própria empresa. Uma identificação que a própria empresa criou e que a gente disponibilizou aí um campo para que a empresa possa ter essa informação lá registrada. Que não seja necessariamente os códigos que vêm, os códigos oficiais, que é o jeitinho, o código do próprio fornecedor e etc. Só que para esse codificação interna, a gente estabeleceu uma regra, que é uma regra do próprio sistema, devido a outras situações em que a gente usa vários códigos e a gente tem, por exemplo, no BRPDV, que é o nosso sistema de PAF-SF, existe lá um campo de pesquisa, de busca, onde você pode digitar vários tipos de código diferentes. E o sistema precisa saber, a depender de quantos caracteres você esteja digitando, que código é aquele que você está digitando. Por exemplo, se você digitar um número entre 1 e 6 caracteres, o sistema vai entender que aquilo que você está digitando é um ID. O ID é o código sequencial do sistema. Ou seja, se eu estou na tela do PAF-SF fazendo a venda de um produto, se eu digito um número com menos de 6 caracteres, o sistema vai entender que eu estou digitando um ID. Então ele vai pegar aquele número que eu digitei e tentar localizar um produto com aquele ID que foi digitado. Se eu digitar o número entre 5 e 7 dígitos, ele vai entender que eu estou digitando um código interno. Estou digitando um código interno. Por quê? Para a regra do sistema, ele não se enquadra. A padronização que o sistema adota é se é menos de 6 dígitos, entende-se que é um ID. Se é 8 dígitos, ele vai entender que é um código de produto de balança. Porque os produtos de balança normalmente têm um código de tamanho 8 caracteres. Se é um código com 13 ou 14 caracteres, ele vai entender que é um código JETIN, código de barras. Então, se eu estou digitando um número que tem entre 5 e 7 caracteres, o sistema vai entender que é um código interno. Eu disse que era o ID era até 6, não, é até 4 caracteres. Ou seja, se eu estiver digitando um número que tem até 4 caracteres, o sistema vai entender que eu estou digitando um ID. Que eu posso ter um ID sequencial com 4 caracteres, significa que eu posso ter até 99 mil itens cadastrados, que eu vou ter um ID até 99 mil itens, até 9.900 itens eu vou ter um ID com 4 números. Então, sempre a gente recomenda que você crie um código interno que vá entre 5 e 7 caracteres. Eu posso colocar 5, 6 ou 7 caracteres aqui. Então vamos adotar, sempre a gente recomenda que se adote o número menor 5 para que também não fique um código muito grande. O objetivo disso aqui é facilitar o processo. Então se você coloca um código muito grande também vai dificultar a digitação, pois o usuário vai ter que digitar muito número e memorizar também um número muito grande. Bem, tipo de item SPED. O tipo de item SPED é uma classificação que é usada exclusivamente nos relatórios do SPED fiscal. SPED fiscal e SPED PIS/COFINS. Para que serve isso? Foi uma codificação recente que o fisco criou, exclusivamente dentro do layout do SPED, onde você tem que classificar seus itens, seus produtos que você manda nos relatórios, dentro desses códigos que aqui estão dispostos. Por exemplo, mercadoria para revenda, matéria-prima, material de embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, material de consumo, ativo imobilizado, serviços, outros insumos ou outras situações, outros produtos. Então, o produto que eu estou criando, que eu estou cadastrando, o grupo que eu estou criando,
ele vai ter que produto? Ele vai ser produto de mercado enquadrado como mercadoria para revenda, como matéria-prima, como material de embalagem, como produto em processo, como produto acabado, subproduto ou produto intermediário. A depender do perfil do produto do grupo que você esteja criando, você vai escolher a opção mais indicada aqui. Então vamos escolher aqui mercadoria para revenda. Nós temos aqui em cima, que eu acabei passando, o campo de origem do produto. O que é esse campo origem? Essa tabela foi recentemente ampliada devido à alteração nas alíquotas interestaduais para os produtos importados. Então, devido a isso, o fisco ampliou essa tabela aqui. Então, antigamente nós só tínhamos a opção 0, 1 e 2. Hoje nós temos aqui 8 opções. Dentre essas 8 opções, você vai escolher a opção que se adequa à situação específica. Ou seja, esse produto é de origem nacional, é de origem estrangeira com importação direta, é de origem estrangeira adquirida no mercado interno e por aí vai. De acordo com a situação, você vai escolher aqui. Vamos supor que esse é o produto de origem nacional. Nós agora temos aqui o CST. O CST, gente, é uma codificação hoje que tomou uma importância muito grande quando se fala de processos fiscais nos dias atuais, seja para emissão de nota fiscal eletrônica, para emissão do cupom fiscal, para geração de SPED e geração de Sintegra. Então é preciso que as pessoas que militam a área fiscal, que militam sistemas, que militam escrituração fiscal, contábil, que as pessoas conheçam essa codificação, pois ela é fundamental para poder você definir, poder entender como é que se processa a tributação, como é que se gera os arquivos fiscais do SPED. Então, essa tabela do CST do PIS e CST do COFINS, vamos aqui até explicar a partir dessa CST do COFINS, já que essas duas tabelas são idênticas, ou seja, a tabela CST PIS e CST COFINS, elas têm exatamente a mesma estrutura, embora sejam tabelas diferentes, mas é a mesma descrição, tudo exatamente igual. Vamos usar aqui a do COFINS, que está dando para a gente ler o conteúdo do código por inteiro. A daqui não está dando para a gente visualizar, pelo espaço que está muito pequeno. Bem, o CST aqui do COFINS, como eu estava explicando, tem várias situações. Veja que são vários códigos, onde você tem que procurar enquadrar o seu produto em um desses códigos aqui, em uma dessas situações. Não é exatamente o produto que a gente tem que enquadrar. Esse é o modelo que a gente está adotando, que é o modelo simplificado. O mesmo produto, eu posso ter CST diferente a depender da situação da operação fiscal na qual eu estou desenvolvendo. Por exemplo, nós temos aí agora o evento da Copa do Mundo, onde o fisco decretou uma série de isenções tributárias com relação ao PIS e ao COFINS para produtos, para bens que sejam de consumo da Copa do Mundo, inclusive produtos adquiridos pela FIFA, aí ganhou algumas isenções de PIS, de COFINS, produtos já da área naval, que é destinado à manutenção de aviões, de navios, tem isenção específica, ou seja, o mesmo produto, se eu estiver vendendo para uma situação normal, ele é tributado. E de repente, se eu estiver vendendo por exemplo, para a FIFA, a FIFA goza de algumas isenções aí. Então, vejam que o mesmo, ou seja, se eu vincular o CST exclusivamente no produto, eu vou ter problemas. Para isso que a gente criou e desenvolveu o modelo de cálculo tributário automático, que vai ser oportunamente aqui explicado para que os nossos usuários do GMAX possam entender como é que isso funciona. Então essa vinculação aqui é uma vinculação para um processo de trabalho mais simplificado, numa empresa que não tenha necessidade de ter situações muito complexas. Então nesse caso a gente vai escolher o CST correspondente. Nós temos aqui o CST tributado à alíquota básica, operação tributável com alíquota diferenciada. Veja que o próprio fisco não diz que é o produto que é tributado, é a operação. Ou seja, a operação vai me dar a entender que aquele produto em uma operação pode ser tributado de uma maneira
em outra operação pode ser tributada de outra maneira. Então, vejam que só por aqui a gente já exime que essa vinculação exclusivamente no produto, ela é, de certa forma, um pouco perigosa. Porque se eu entender que meu produto tem é, uma situação, um CST fixo em todas as operações, eu estou adotando que isso é uma postura onde o meu produto só tem uma possibilidade de tributação, o que não é verdade, nem tanto do ponto de vista do COFINS, do PIS, do IPI e do ICMS, muito menos. Porque para cada situação, cada operação que ocorre com os produtos na empresa, pode você ter uma variação desse CST e, portanto, uma variação de tributação. Vou dar apenas um exemplo para vocês aqui do que pode ocorrer com relação a esse CST. Eu tenho esse produto aqui, digamos que nós precisamos fazer uma transferência de uma matriz para filial. Quando eu estou fazendo a transferência, quais são os tributos que incidem nessa transferência? Se eu sou uma empresa normal, eu tenho incidência normal do ICMS, eu tenho incidência normal do IPI, se a empresa for contribuinte de IPI, se o produto tiver tributação de IPI. No entanto, o CST do PIS e do COFINS, uma transferência não é considerado fato gerador do PIS e do COFINS. Por quê? O fato gerador do PIS e COFINS é a receita, é o faturamento. Então, veja quanto é complexo, ou seja, se eu emitir uma nota fiscal fazendo uma transferência, teoricamente eu tenho que procurar um CST desses outros aqui. Mas eu, quando cadastrei o meu produto, eu vinculei uma CST dizendo que é a alíquota básica. Bom, é a alíquota básica do momento que eu estiver vendendo para um contribuinte normal comum. Se eu estiver vendendo para a FIFA, se eu estiver vendendo para uma empresa naval, se eu estiver vendendo, exportando esse produto, aí você veja que para cada operação dessa a gente já tem a necessidade de ter esse CST de forma diferente. Então, o objetivo do grupo aqui é você trazer um padrão, mas esse padrão não necessariamente se aplicará a todos os produtos e a todas as operações. Então, por isso que a gente desenvolveu o modelo de cálculo tributário, que eu chamei de modelo automático, e que será oportunamente mostrado aqui para vocês, para exatamente poder tratar todas essas situações e a empresa poder trabalhar de forma tranquila, emitindo suas notas fiscais sem se preocupar, deixar isso na mão do usuário, porque realmente o usuário comum que não entende tanto da legislação, dificilmente terá entendimento para diferenciar em cada situação dessa qual é o CST que ele deve aplicar para cada produto. Imagina uma empresa com 10 mil itens no seu mix, ter que o funcionário que vai emitir a nota fiscal ter que saber qual é o CST do PIS, do COFINS, do IPI e do ICMS em cada operação que ele precisar emitir nota fiscal. Então fica realmente difícil para a gente que milita a área contábil, eu particularmente, mais de 18 anos aí de trajetória, com empresa de contabilidade, prestando consultoria, estudando essa legislação, eu não me considero apto a fazer um processo desse onde eu não tenha uma configuração prévia. Ou seja, a gente estuda quando eu vou configurar a situação de uma determinada empresa, mas eu não vou ficar com essa situação o tempo todo na cabeça, porque a quantidade de informações que a gente recebe hoje é muito grande, ninguém vai ficar gravando informação dessa por muito tempo. Você estuda, diferencia, discerne naquele momento ali qual é o modelo que você vai aplicar. Você tem que ter um sistema que lhe permita que você configure isso e que aquilo fique pronto para qualquer situação que venha para frente. Aquilo já está previamente documentado, configurado, e que qualquer usuário que informar lá, basta simplesmente ele identificar qual é a operação e o sistema já vai direcionar e modificar os CSTs, os CFOPs, as alíquotas respectivas para cada produto conforme aquilo que foi previamente estudado e configurado. Isso tem que ser feito
em uma determinada situação e basta ser revisado realmente quando a legislação tiver sofrer alguma alteração e que você tem que revisar essas parametrizações. Mas o que nós desenvolvemos em termos de modelo tributário é uma situação onde você configura tudo isso aí e o sistema passa a identificar em cada operação, para cada produto, qual é o CST que deverá ser empregado, qual é a alíquota, qual é a base de cálculo que deve ser adotada. Então, a gente está adotando isso aqui como uma padronização simplória, entendeu? Que funciona, é verdade, mas que não resolve todos os problemas. Então, para isso a gente tem que estudar realmente cada CST, cada situação e fazer a nossa configuração tributária para que o modelo fique extremamente flexível e fique seguro para evitar que uma determinada situação se passe desapercebido com emitir com o CST errado, tributar de forma errada e levar a empresa um risco fiscal muito grande. Então, o CST do PIS e do COFINS é uma tabela que todas as pessoas que militam a área fiscal têm a obrigação de conhecer, não de decorar, mas de conhecer para poder entender qual é a diferença, em que situações é aplicado cada um desses CST. No nosso caso aqui, supondo que essa nossa empresa seja do Simples Nacional, sempre eu vou usar o 99, que é outras operações. Por quê? É a legislação, o manual da nota fiscal eletrônica que manda a gente colocar isso aí, porque a empresa do Simples Nacional não paga PIS e COFINS diretamente. Ela paga uma alíquota onde envolve o PIS, o COFINS, o IPI e o ICMS, mas necessariamente não recebe o nome de PIS e COFINS. Existe lá uma distribuição do próprio sistema da Receita. Quando a gente faz a apuração, ele já sabe quanto vai do valor que a empresa está pagando no Simples Nacional, quanto vai para cada imposto. Bem, o CST do PIS e do COFINS é exatamente a mesma situação, ou seja, eu ainda não conheço na legislação nenhuma situação onde a tributação do PIS seja diferente da tributação do COFINS, onde o CST do PIS seja diferente do CST do COFINS. Existem, na verdade, as duas tabelas, o CST do PIS e o CST do COFINS, são tabelas diferentes, mas elas têm exatamente a mesma estrutura. Ou seja, a única situação em que eu conheço na legislação do PIS e do COFINS que é realmente diferente é com relação às empresas, às entidades, não empresas, entidades filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos, que não pagam impostos, mas no entanto pagam o PIS sobre a folha de pagamento, já que o PIS é uma contribuição para benefício dos empregados, ou seja, PIS é Programa de Integração Social. O objetivo dessa contribuição é exatamente permitir que o funcionário tenha alguns benefícios, como por exemplo o pagamento do abono anual do PIS. Isso é pago com base nessa arrecadação que o PIS faz aqui. O seguro-desemprego, que também é um benefício financiado por parte da arrecadação do PIS. Então, a única situação onde o PIS é diferente do COFINS é nessa situação de contribuição sobre folha de pagamentos feitas pelas entidades filantrópicas. Por quê? Entidade filantrópica não tem faturamento, não tem base de faturamento fiscal. Elas são normalmente empresas imunes à tributação, mas o PIS e a COFINS não são tributos. No conceito tributário, o PIS e o COFINS são considerados contribuições. E contribuições ninguém está isento, não existe isenção. Inclusive, as entidades imunes, como igrejas, como órgãos públicos, elas são imunes a tributos, não são imunes a contribuições. E PIS e COFINS são considerados contribuições, não são considerados tributos. Não são considerados impostos, quer dizer, são tributos, mas dentro de tributos são considerados contribuições. O conceito de tributos envolve impostos, contribuições, empréstimos compulsórios e contribuições de melhoria. Então, o PIS e o COFINS são tributos, mas não são considerados impostos. A imunidade que a gente conhece para as entidades que a gente considera imune, como igrejas, entidades filantrópicas, a imunidade que elas têm é com relação a impostos, imposto de renda,
IPI, ICMS, ISS, IPTU, etc. Porém, as contribuições elas são contribuintes. O PIS ela paga sobre a folha de pagamento e a COFINS, a contribuição para fim para a Seguridade Social, que é a COFINS, elas não pagam porque a base de incidência é o faturamento e essas entidades normalmente não têm faturamento, ou seja, ela não comercializa, ela não emite nota fiscal, ela simplesmente recebe doações de órgãos do governo, doações de particulares e para manter suas atividades funcionando. Então, nesses casos, quando elas têm empregados, elas ficam isentas da COFINS, porque não tem faturamento, mas a legislação diz, bom, você é imune, você é isento das contribuições, mas o PIS se refere a uma contribuição para os empregados. Se você tiver empregado, então recolha 1% sobre sua folha de pagamento. Então, a única situação na legislação que eu conheço até hoje, onde o PIS e a COFINS são diferentes em termos de aplicação de cálculo é na situação das entidades filantrópicas que recolhem PIS sobre folha de pagamento e não tem, portanto, incidência nenhuma de COFINS. O IPI já é uma codificação que tem menos códigos, é um CST onde tem uma quantidade menor de códigos e aí é mais fácil o enquadramento. Então nós temos os primeiros códigos que se refere às operações de entrada, ou seja, para o PIS, tanto para o PIS quanto para a COFINS, existe o CST, que são CST de saída, das operações de saída, que vai até o 50, o 49, e do 50 até o 90, se eu não me engano, até o 75, até o 98, está aqui, são relativos às entradas. E o 99 são outras operações, quer dizer, pode ser entrada e pode ser saída. Então, 99 é um código híbrido. Ele se aplica tanto à entrada quanto à saída. Mas os demais CST, eles são específicos. Isso aqui, quando eu falo CST02, eu estou usando CST de saída. Quando eu uso o CST 50, estou usando o CST para entrar. Operações com direito a crédito. Ou seja, na hora que eu dou entrada, se eu for gerar crédito de PIS, eu vou enquadrar no CST de entrada, ou seja, CST de crédito. O CST de IPI é a mesma coisa. Nós temos até o 49 são CST de entrada e do 50 até o 99 são CST de saída. Então, no caso da empresa do Simples Nacional, a gente vai sempre usar também o 99, já que a empresa do Simples Nacional também não contribui direto do IPI. Taxa de IPI, nesse caso, se a empresa é simples, é zero. Se não for, aí você vai ver qual é a alíquota do IPI para esse produto. ISS, né, o caso aqui é um produto, não é um serviço. Se fosse serviço, a gente ia colocar. Taxa de COFINS, se a empresa do Simples vai ser zero. Se fosse uma empresa normal, poderia ser lucro presumido, seria 3%. E o PIS, também a gente vai botar zero, mas se fosse uma empresa normal, aí a gente teria que ver a alíquota específica para esse produto. A gente tem também o CST para o ICMS. O CST para o ICMS também é uma codificação bastante reduzida, mas porém não menos importante. Aliás, esse CST de ICMS é uma situação que eu acho que o fisco já deveria ter revisto, já que existe na legislação do PIS, do COFINS e do IPI um CST para entrada e outro CST para saída. Já o ICMS não existe CST de entrada. Todos os CSTs, se a gente for ver aqui, são CSTs aplicáveis às saídas. Para entrada não existe CST, ou seja, não existe para a gente o CST, caros colegas, é o direcionador do cálculo do tributo. A gente, para saber se vai existir o tributo, como é que ele vai ser calculado, a gente se baseia no CST. Então o CST diz para mim: essa operação é tributável com alíquota diferenciada. Essa operação é tributável com alíquota zero. No momento que eu pego um CST06 do PIS, eu já sei que é alíquota zero, então não tem cálculo nenhum. No momento que eu pego uma operação com CST08, eu já sei que não tem incidência, então também não existe cálculo de tributo. Mas se eu pego
um CST que é calculado por unidade de produto, eu já sei que eu tenho que me basear, ou seja, a minha base de cálculo será a quantidade de produtos. Veja como é interessante isso aqui. Se eu estou no CST02, eu sei que eu vou ter uma alíquota diferenciada, não é a alíquota padrão, e eu vou ter uma base de cálculo normal, ou seja, a base de cálculo é uma alíquota que incide sobre o valor da operação, embora essa alíquota seja diferenciada, ou seja, foge da alíquota padrão, mas vai existir uma alíquota. Se eu estou falando que é tributado por unidade, a base de cálculo vai ser a quantidade de produtos. E o valor do tributo será a quantidade vezes o valor do imposto por unidade. Isso existe para alguns produtos, como por exemplo, combustíveis, é tributado por unidade de produto, tanto para o PIS quanto para o COFINS. Então, o CST do PIS tem o CST de crédito, ou seja, quando eu dou entrada, eu tenho várias situações de CST de crédito. Eu tenho crédito presumido, eu tenho várias opções de crédito presumido, eu tenho crédito vinculado. Aqui vamos para cá para o CST de cá para a gente poder entender melhor. CST COFINS. Eu tenho, por exemplo, aqui o primeiro CST de crédito é o 50. Operação com direito ao crédito vinculada exclusivamente à receita tributária no mercado interno. Então eu tenho outro exemplo interessante, crédito presumido, operação de alíquota exclusivamente vinculada exclusivamente à receita tributária do mercado interno. Você vê como é diferente. Isso é complexo porque você já tem que dizer se esse crédito está vinculado a uma receita que será exclusivamente do mercado interno. Como é que uma empresa que vende no mercado interno e vende no mercado externo, ela já tem que informar isso aí, ou seja, o CST dela, mesmo uma empresa tem uma atividade igualzinha, a empresa A tem atividade igual à empresa B, só que a empresa A vende só para fora do país, a empresa B vende para dentro e para fora do país. O mesmo produto, a mesma situação, ela já implica em CSTs de PIS e COFINS diferentes. Ou seja, veja como é complexo isso aqui e a gente não tem como realmente ter isso aqui fixado no produto. Isso a gente pode utilizar realmente para o modelo do Simples Nacional, mas quando se trata de empresa normal, que tem uma tributação com base no lucro real, lucro presumido, isso já realmente é complicado. Bem, o CST, como eu estava explicando para você, o CST de CMS ele só tem o CST para saída, não existe CST para entrada. Então, eu inclusive no modelo de tributação que nós estamos desenvolvendo, para o cálculo automático do crédito e todos os créditos na entrada de mercadorias, quando eu importo XML, eu tenho que apropriar, se for o caso, crédito de PIS, crédito de IPI, crédito de COFINS, crédito de ICMS ou as tributações, no caso de ICMS, que existe tributação incidente nas entradas, como é o caso de substituição e antecipação tributária e diferencial de alíquota. Então, para a gente poder fazer esse cálculo ou apropriar o crédito, eu preciso ter um CST, ou seja, um direcionador de cálculo. O direcionador de cálculo, hoje no modelo de tributação brasileiro, é o CST. Só que no caso do ICMS eu não tenho CST para entrada. Então fica realmente difícil a gente poder automatizar o cálculo dos créditos de ICMS e das antecipações tributárias. Porque o CST do ICMS é deficiente nesse sentido. Ainda não se criou o CST para utilização na entrada de mercadorias, no caso do ICMS. Bem, no caso aqui o CST e ICMS, a gente tem a primeira opção, é tributado integralmente. O que é que significa isso? Significa que o produto, aquela operação, é tributado de forma integral. Se eu vender R$100, eu vou ter um imposto sobre R$100. Não importa, a alíquota pode ser 7, pode ser 12, pode ser 17, 27, 25. A alíquota a gente não sabe. 4% agora, que é a alíquota interestadual para produto importado. Mas a gente sabe que toda a base de cálculo será tributada. Você só precisa saber qual é a alíquota. E aí vai estar em outro lugar. Mas eu sei que é totalmente tributado, não tem redução. Tributado e com cobrança ICMS por substituição tributária é uma outra situação. Estou dizendo que
O produto é tributado integralmente e com cobrança de substituição tributária. Ou seja, eu tenho duas tributações a calcular nesse CST aqui. Eu tenho que calcular a tributação normal e tenho que calcular a tributação substituída. Aqui eu tenho outro CST com redução de base de cálculo, ou seja, é tributada, porém tem redução de base de cálculo. É um outro CST que diferencia desses três aqui. Então eu sei que nesse CST eu tenho que ter uma redução de base. E quanto é a redução? Bem, aí não se sabe, a legislação que vai dizer. Você só diz que tem redução. O CST não diz quantos por cento é a redução. Aí vai se ter que ter uma outra informação, que é quantos por cento é reduzida a base de cálculo. Ou seja, eu tenho que saber. Nesse CST aqui eu já tenho que saber qual é a alíquota e qual é o percentual de redução que eu vou ter na base de cálculo. No Brasil, a legislação, a Lei Complementar 87, que é a lei que regulamenta o ICMS a nível nacional, não permite que você tenha redução de alíquota. Ou seja, a alíquota do produto é 17, em qualquer situação. Mas o fisco, ou seja, a legislação permite que o fisco aplique reduções de base de cálculo. Embora isso tenha, em alguns casos, virado aí a chamada guerra fiscal entre os estados, porque se adotou a prática, se não pode reduzir a alíquota, se aplica, aplica uma redução de base de cálculo ou se dá o chamado crédito presumido, que dá quase a mesma coisa. Você tributa o produto, o crédito presumido, e assim, você tem a empresa vendeu R$100, tributa 17% e o Estado chega e diz, ó, você tem que me pagar 17. Porém, gere aí, eu lhe dou um crédito presumido, ou seja, presumo que existe um crédito lá para você de 80% dos 17 que você apurou. Então é a mesma coisa que você dizer que a alíquota dele não é 17 e sim 20% de 17, que é 3,4%. Então, são essas situações que nós vivemos na nossa legislação e que a gente tem que ter um processo bem interessante dentro do sistema que possa gerenciar tudo isso. Eu tenho aqui outro CST, isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária. Ou seja, não existe o ICMS para quem está vendendo, ou seja, não é tributada, ou é isenta ou é não tributada, ou seja, não existe cálculo de ICMS para a empresa que está vendendo aquele produto. No entanto, existe a cobrança da substituição tributária, que é o imposto que será devido pelo adquirente daquela mercadoria, naquela operação. Então, eu não vou calcular o meu imposto, porque a legislação diz que naquela situação eu não sou tributado. Mas, porém, a lei diz, mas você tem que pagar um imposto, ou seja, cobrar um imposto que é devido pelo seu cliente, pelo seu destinatário. E nesse caso você tem essa obrigação e você passa a ser um contribuinte indireto do imposto. Ou seja, você também é sujeito passivo da obrigação tributária e você, se você não o fizer, você quem vai ter que pagar. Então aqui nós temos também a situação de isenta, situação de não tributada, situação de suspensão, a situação de diferimento, a situação de ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Nós temos com redução de base de cálculo com cobrança de substituição tributária, ou seja, é uma outra situação. Ou seja, eu tenho redução de base de cálculo, mas tenho também cobrança de substituição tributária. E tenho outras. Então, veja, todos os CSTs que a gente tem na tabela de CST e ICMS estão tratando especificamente de saída. Nenhum trata de entrada. Então, eu tenho ainda algumas dificuldades em relação a isso, que quando o pessoal está dando entrada no sistema, a maioria dos ERPs lá que os nossos clientes utilizam, ainda tem lá o CST e CMS na tela de entrada. Isso não é necessário, não é pelo CST que você vai saber se a empresa vai ter crédito ou não. É um equívoco de alguns ERPs que estão aí no mercado ter essa informação na tela de entrada. Isso é aplicável apenas à saída. Realmente, quando você tem a entrada, você não existe aplicação de CST. Você tem o CFOP, que para o fisco é o que direciona, é o que informa se aquela operação é A, B ou C. É apenas o CFOP que identifica. Se ela vai ter crédito ou não, aí a legislação tributária é conceito que vai dizer, aí é cada caso que vai se estudar para ver se tem direito ou não. Então não existe CST para entrada de mercadoria no quesito CMS. Bem,
Vamos explicar aqui só um pouquinho qual é a diferença entre isenta, não tributada, suspensão e diferimento. Bem, gente, isenta normalmente se refere a uma operação onde você tem isenção. Normalmente a legislação do ICMS não existe isenção na operação. Raramente se encontra isenção na operação. Existe não tributação e a isenção normalmente se aplica ao produto e não à operação em si. Ou seja, nós não temos na legislação nacional de ICMS normalmente situações de operações isentas. Existem operações que não são tributadas, existem operações com suspensão, existem operações de não incidência, que aí talvez seja o caso, e a gente na legislação nós temos lá incidência e não incidência de ICMS. Entendeu? Então, a incidência normalmente ou não incidência está relacionado à isenção. Embora seja conceitos parecidos, mas a legislação faz uma certa confusão. Se a gente pegar o regulamento ICMS, nós não temos lá operações isentas, mas nós temos operação sem incidência. Então, é como se fosse a mesma coisa, ou seja, operações que não têm, que gozam de isenção de ICMS. Então, um exemplo são produtos que são destinados à confecção de livros. Se eu tiver compra de papel, de tinta, etc., se comprovar que realmente é destinado à impressão de livros e jornais, que são produtos imunes à tributação, então essas operações são tidas como isentas de ICMS. Já não tributada é uma situação onde não existe a ocorrência do fato gerador. Na isenção existe a ocorrência do fato, ou seja, o fato em si configura-se como fato gerador do ICMS. No entanto, a legislação aplica àquela situação uma isenção, que é o caso que eu citei dos livros aí de materiais destinados à impressão de livros, já que o livro é imune, ele não paga imposto, então os produtos que compõem esse livro gozam dessa isenção. A não tributação é quando não existe, é uma operação que não existe, não se configura como fato gerador de ICMS. Um exemplo são as remessas de mercadorias. Por exemplo, eu remeto uma máquina para conserto, então essa remessa ela não é tributada pelo ICMS. Por quê? O fato gerador de ICMS, para vocês entenderem, é a circulação de mercadoria. O que é que se entende por circulação? Normalmente se entende por circulação a troca de titularidade da mercadoria. Então, se a mercadoria trocou de propriedade, ou seja, o titular dela deixa de ser fulano para ser cicrano, ali sim existiu a ocorrência do fato gerador. A circulação não está diretamente ligada à circulação física da mercadoria. Em alguns casos, a mercadoria não sai do lugar, mas ela muda de propriedade. Isso ocorre quando, por exemplo, uma empresa importadora, ela importou a mercadoria, desembaraçou a mercadoria saiu do porto, nem saiu do porto, e ela já vendeu a mercadoria para outra. No momento que ela vendeu a mercadoria, mesmo aquela mercadoria estando no mesmo lugar, para o fisco já houve o fato gerador do imposto. Ou seja, ela não saiu do lugar. Aquela empresa que comprou pode até deixar lá estocada, quietinha no mesmo lugar, e amanhã ou depois ela vai vender para outro cliente e de repente vai fazer até o mesmo processo ou dali que vai ser destinado ao cliente final dessa mercadoria. Então, mesmo a mercadoria sem sair do lugar fisicamente, ela pode ocorrer o fato gerador de ICMS, porque o fato gerador é a circulação, entendendo-se a circulação como a mudança de propriedade daquela mercadoria. Então, quando eu remeto uma máquina para conserto, eu não tenho, ou seja, a máquina faz parte do meu ativo, mas eu precisei consertar e emitir uma nota fiscal de remessa para conserto. Então, nessa operação, a máquina não mudou de dono. Simplesmente, ela saiu fisicamente do lugar e foi para outro para ser consertada, mas vai retornar ao estabelecimento de origem. Então, veja que a circulação não é o termo mais adequado para identificar o fato gerador da mercadoria. O que identifica de forma mais clara se existe ou não o fato gerador do ICMS é exatamente a mudança de propriedade daquela mercadoria. Então, a suspensão é uma situação onde existe toda a característica de ocorrência do fato gerador, ou seja, existe a circulação, existe a troca de
propriedade daquela mercadoria, mas que a legislação fiscal atribuiu que naquela situação, naquele determinada operação, aquele imposto fica suspenso, ou seja, não se paga e aí não se sabe mais na frente o que é que vai acontecer. O fisco simplesmente diz que naqueles casos, naquelas situações, aquele imposto fica suspenso. Aí a própria legislação define cada caso. O diferimento é quando se caracteriza a existência do fato gerador, mas o fisco diz, bem, existe o fato gerador do ICMS, porém, o ICMS será diferido para pagamento em uma outra situação futura. Não é que você está isento, nem suspenso, etc. Simplesmente o fisco modifica o momento da ocorrência do fato gerador. Existe toda a característica conceitual da ocorrência do fato gerador do ICMS, mas o fisco modifica essa situação, ou seja, nesses casos, o fato gerador do ICMS, ou seja, o imposto ICMS fica diferido para pagamento em uma situação mais à frente. Não é que ele dá isenção, simplesmente ele desloca o momento em que aquela obrigação passará a existir. Então, um exemplo é quando, aqui no regulamento de ICMS do Estado da Bahia, é quando o produtor rural vende um boi para um frigorífico. Normalmente o produtor rural não tem, desses pequenos, não tem nenhum talão de nota fiscal. Então, o fisco não vai atribuir a responsabilidade pelo recolhimento ao produtor rural, porque dificilmente o fisco teria como cobrar esse imposto lá. Se o produtor rural não for muito honesto, ele bota o dinheiro no bolso e não vai lá pagar imposto nenhum. E o fisco dificilmente vai ter como identificar isso aí. Então, o fisco, para se resguardar e simplificar o processo do lado mais fraco e poder cobrar o imposto do lado onde ele chega de maneira mais rápida, de maneira mais barata para ele, ele deslocou o fato gerador de ICMS nessa operação, passa a ser o momento em que a mercadoria sair do frigorífico, porque o frigorífico é uma empresa que está lá sempre comprando e vendendo essas mercadorias, então é mais fácil o fisco chegar no frigorífico e cobrar um imposto de 1000 bois do que ir lá atrás de cada produtor rural que vendeu 2, 3 boi para o frigorífico para cobrar o imposto de cada um boi daquele. Então, o fisco, nesses casos, ele desloca por questão de conveniência para ele, desloca o momento da ocorrência do fato gerador, por definição legal. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária significa que esse imposto foi pago atrás por alguém. Pode ter sido a própria empresa que comprou, porque a legislação diz, bem, esse imposto é substituído. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, nós temos vários produtos na substituição tributária. No entanto, existe casos em que a substituição tributária é definida em convênio ou protocolo, e aí quando existe um convênio com o estado remetente da mercadoria, o estado, o fornecedor lá no estado remetente, se obriga a recolher essa substituição tributária. Ou seja, se eu tenho uma empresa aqui na Bahia e compro de uma empresa em São Paulo, por exemplo, material de construção, que hoje está substituído e existe um convênio entre Bahia e São Paulo, para que nas operações entre Bahia e São Paulo o imposto seja cobrado por quem vende a mercadoria. Se existe essa situação, o meu fornecedor lá em São Paulo é obrigado a pagar, a já destacar isso na nota fiscal, ou recolher e já mandar junto com a nota fiscal a guia de recolhimento comprovando que aquele imposto já foi pago, ou então ela providenciar a inscrição como substituto tributário aqui no estado da Bahia e poder mandar essa mercadoria e contabilizar todas as operações durante o mês, e no mês seguinte ela prepara uma guia só com tudo que ela vendeu para aqui para Bahia e recolhe esse imposto de todas as notas que ela faturou aqui para Bahia. Mas quando ela não tem essa inscrição como substituto, ela é obrigada em cada operação mandar a guia anexa à nota fiscal. Então, nesse caso, quando eu vender essa mercadoria, o imposto já foi cobrado lá, então não existe mais imposto nenhum a partir daquele instante. Então, quando eu for vender essa mercadoria para qualquer um, eu vou vender com o CST dizendo em mercadoria que o ICMS já foi pago anteriormente. Isso também pode ocorrer no momento com uma mercadoria onde eu compro, por exemplo, material de construção, mantendo aqui o nosso exemplo. Se eu comprar material de construção hoje,
No Paraná, por exemplo, o Paraná não tem convênio com a Bahia no setor de material de construção. Não existe convênio, não existe protocolo. Então, o fornecedor lá do Paraná não é obrigado a me cobrar, a fazer recolhimento da substituição tributária de um imposto que aqui na Bahia é devido por minha empresa. Ou seja, material de construção aqui na Bahia é substituído. Então, se eu comprar do estado do Paraná ou de qualquer outro estado que não tenha convênio com a Bahia, a obrigação de recolher esse imposto na entrada da mercadoria passa a ser da minha empresa. Então, esse recolhimento eu tenho que fazer assim que a mercadoria chegar, eu vou contabilizar essa substituição tributária e vou recolher. No nosso caso aqui, o fisco dá um prazo para a gente, que é você juntar todas as operações com essa característica no mês de ocorrência e recolher o imposto no mês seguinte. Você junta todas as notas, no mês seguinte você prepara uma guia e recolhe de todas as notas fiscais esse imposto de antecipação. Então esse imposto aqui pode ser cobrado pode ter sido pago pela própria empresa, aqui nesse caso que a própria empresa antecipou, pode ter sido pago pelo seu fornecedor ou pode até ter sido pago pelo fornecedor do seu fornecedor em uma operação mais lá atrás. Em qualquer caso, se esse imposto foi pago por substituição em algum lugar, aquela mercadoria passa a circular sem nenhuma tributação dali para frente. A menos quando ela muda de estado, porque aí o imposto, se ela foi destinada aqui para a Bahia com a cobrança de substituição tributária com o ICMS sendo paga aqui para a Bahia e de repente essa mercadoria foi revendida para Sergipe, aí Sergipe é lógico que não vai querer o imposto dele lá, porque a mercadoria acabou indo para lá. Então, nesse caso, a Bahia tem que permitir o crédito daquele imposto que a empresa já pagou para a Bahia e então a Bahia teria que devolver esse imposto, porque efetivamente esse imposto não era totalmente dela, para poder a Sergipe poder cobrar esse imposto dentro do seu estado. Então a empresa não fica no prejuízo, porque ela vai ter que pagar de novo imposto para Sergipe quando vender para Sergipe, mas a Bahia devolve essa parcela que ela tenha já pago antecipadamente. Então, aqui uma outra situação com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária. Aqui, acho que eu já falei essa aqui. Bem, seguindo aqui, gente, então nós temos aqui o nosso campo IPPT, que é índice de produção próprio de terceiros. Se o produto for produção própria, eu vou botar o próprio. Se for de terceiro, eu vou botar terceiro. Muito simples isso aqui. Índice de arredondamento ou truncamento. Isso aqui é uma situação onde, no cálculo de um tributo, ou no cálculo de uma base de cálculo, eu vou escolher se eu vou arredondar ou vou truncar. Qual é a diferença? Se eu arredondar um valor, por exemplo, de R$ 5,66,66, arredondando vai virar R$ 5,67, ou seja, ele vai arredondar para mais ou para menos a depender do dígito, do terceiro dígito, se é 5, se é igual a 5 ou menor que 5. Então ele arredonda para mais ou para menos aqui. No caso de truncamento, ele simplesmente despreza, ele só considera, se eu só tenho duas casas decimais no caso de valores expressos em reais, 5,66,66, ele simplesmente despreza o que passa da terceira casa para frente e é desprezado. Então apenas são informações que é utilizado apenas lá no PAF-SF, do nosso BR-PDV. Bem, tipo de produto. Aí eu tenho produto normal, que é aquele produto de revenda normal. Produto de produção, que significa produção própria. Kits ou cesta, onde eu não fabrico nada, eu simplesmente pego vários produtos e componho um kit. E fracionamento, que é uma outra situação que ocorre quando a empresa compra um produto inteiro e você fraciona ele, ou seja, você desintegra o produto. É também chamado de desintegração. Isso ocorre, por exemplo, se volta no exemplo aí do boi, o frigorífico comprou, vamos supor, um supermercado comprou de um frigorífico a banda de um boi. Essa banda de boi, ela vai fatiar ali e tirar vários tipos de carne. Vai ter o chupa-molho, vai ter o filé mignon, vai ter chão de dentro, vai ter patinho, etc. Vários tipos de carnes que pode ser tirado de uma banda de um boi. No entanto, quando ela comprou aquilo como carne bovina ou uma banda bovina, sei lá, a descrição que cada frigorífico adota. E ela
pegou e não tá, vai vender a banda de um boi. Ela vai vender filé mignon, vai vender chã de dentro, vai vender chupa-molho, vai vender cada carne de forma separada, cada uma com o seu preço de acordo com a nobreza de cada carne. Então, nesse caso, a gente tem um fracionamento. Eu peguei um tipo de produto e subdividi esse produto em vários produtos diferentes. Então, aí a gente tem um fracionamento. A operação, depois a gente vai ter uma explicação sobre isso aqui, em que situações e como é que a gente se processa o fracionamento dessa mercadoria, que interessa a alguns setores que têm essa necessidade de saber como é que a gente opera isso do ponto de vista fiscal, como é que a gente regulariza a questão do estoque. A gente vai ter mais oportunamente um treinamento para explicar sobre isso aqui. No momento agora a gente já basta dizer realmente o que é o fracionamento, onde é que eu vou colocar cada informação. No nosso caso aqui que eu estou cadastrando o produto massas alimentícias em um supermercado, eu não tenho nada de fracionamento, não tenho kit, não tenho produção. Bem, CSOSN seria o CST para empresas do Simples Nacional. Então hoje é utilizado da seguinte forma: se é empresa normal, usa o CST para o ICMS. Se é empresa do Simples, vai usar o CSOSN. O nosso sistema já está preparado para entender se a empresa é do Simples Nacional, vai aparecer o CST. Se a empresa é normal, vai aparecer o CSOSN. Isso de forma automática nas nossas emissão de nota fiscal eletrônica e cupom fiscal eletrônico. Bem, o que a gente tinha para mostrar a nível de grupo de produto era basicamente isso aqui. Lembrando que essa é uma tela de extrema importância e que se tem que trabalhar com extremo cuidado, porque é a parametrização essencial que vai ser utilizado no cadastro de todos os produtos que fizerem parte desse grupo. Então, tudo que nós colocamos nessa tela será replicado no cadastro do produto. A empresa lá, o usuário na hora de cadastrar, eu posso de repente alterar alguma informação dessa aqui, mas isso é o padrão que vai ser utilizado para cadastrar lá. Qual foi o objetivo dessa tela aqui? Foi simplificar realmente o cadastramento de produto, tornar uma tarefa mais ágil, de maneira que todas as informações que são repetitivas, que são praticamente idênticas, para N produtos, a gente colocou isso tudo em um grupo e na hora que eu vou cadastrar o produto, eu quando escolho o grupo, o sistema preenche para mim todas as informações que estão no grupo, onde já vai me trazer praticamente toda a parte cansativa de se fazer, a parte burocrática, a parte que exige um raciocínio prévio, uma análise prévia. Isso tudo vai estar no grupo. Isso ajuda também as empresas em um treinamento menos, vamos dizer assim, sofisticado para os usuários que vão cadastrar os produtos, porque a sofisticação, a exigência de conhecimento, a exigência de cuidado maior está na hora de eu cadastrar o grupo. Se eu cadastrei o grupo, o usuário, na hora que ele escolher lá, escolheu o grupo correto, as informações estão mais ou menos previamente já direcionadas para evitar que o usuário fique em dúvida, que faça coisa errada, entendeu? Lá na hora de cadastrar o produto. Então, o cuidado realmente tem que se ter na hora da gente cadastrar o grupo, já que essa informação será replicada no cadastro dos produtos que compõem esse grupo que a gente acabou de criar aqui. Então, toda atenção e todo cuidado e toda orientação que se puder ter na hora do cadastramento desses grupos, que é feito normalmente, no nosso caso, nós quando implantamos o ERP, sentamos com o cliente, estudamos, definimos os grupos, configuramos as tributações, as alíquotas, etc. E a partir dali o usuário passa a cadastrar os seus produtos. Então, a recomendação que a gente faz é que seja adotada uma postura criteriosa para o cadastro do grupo de produtos, já que essa é a informação das mais importantes para o ERP, porque daqui vai disparar todo o cálculo dos impostos que virão daqui para frente, que irão compor o cadastro de produtos. Se alguma coisa sair errada aqui, esse erro vai ser replicado em vários produtos, em várias situações mais à frente. Então, realmente o que a gente recomenda é que se tenha bastante atenção, uma orientação mais próxima para se poder proceder às configurações que tem aqui nessa tela de grupo, e sempre lembrando que essa tela de grupo não define exatamente todas as situações, ou seja, em cada cadastro de produto a gente vai ter que parar um pouquinho e analisar. Realmente existem situações onde o produto vai ser igual, os produtos vão ser exatamente iguais aqui no grupo, mas em situações onde você
O produto pode estar composto dentro do grupo, mas ele tem uma tributação diferente. Então, corre-se também o risco de você enquadrar um produto só porque ele tem a mesma característica, ele é uma massa alimentícia aqui no nosso caso, mas ele pode ter uma tributação diferente. Quando a empresa é do Simples Nacional, isso passa realmente tranquilo, porque o Simples Nacional, a tributação normalmente ela não é tão criteriosa, é com base no faturamento, então isso fica realmente sem grandes problemas, porque a tributação ela é toda presumida, ela é toda baseada no que se vende e não em classificações fiscais que é feita aqui dentro do sistema. Mas se a empresa é normal, aí o critério, o cuidado já tem que realmente acrescer, porque cada produto pode ter uma situação diferente, mesmo estando dentro de um grupo que pareça ter a mesma característica. Então, realmente há que se ter sempre um cuidado muito intenso na hora de se fazer essa padronização aqui. Bem, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.